Bom, seja muito bem-vindo à aula de número 22. Essa aula, eu fiz ao vivo no YouTube, mas na hora de finalizar a transmissão, eu fechei a janela, não cliquei lá no botãozinho de finalizar a transmissão e aí o YouTube não gravou a aula. Então, por isso, muita gente tentou assistir depois e aparecia como um vídeo privado, e aí não tinha como assistir. Como o meu objetivo não é dificultar o acesso de boas informações sobre investimento, na verdade meu objetivo é facilitar, então eu pensei e falei, não, vou regravar a aula, para mim dá muito mais trabalho preparar a aula, todo o conteúdo, do que efetivamente gravar, Então eu decidi regravar toda a aula para que você não perca esse conteúdo, tá? Então o assunto de hoje é como prever o preço futuro da Bolsa, e tudo que eu vou falar aqui se aplica também à previsão de preço futuro de ação, Então a gente vai, se tudo der certo, se você conseguir compreender e acompanhar todo o raciocínio, você vai subir um pouquinho o nível nessa discussão de como prever o preço futuro, o que funciona, se é análise de gráfico ou se é análise de fundamento, ou algum outro tipo de análise, o que dá certo para você prever se a bolsa vai continuar subindo ou vai continuar caindo, enfim, ou se uma ação vai subir ou se uma ação vai cair. O momento aqui que eu estou gravando é um momento de uma queda muito forte no mercado, então a gente já está em mais de 15% por aí de queda da última máxima, Então a gente já pode dizer que a gente entrou, vamos dizer assim, numa crise, Pode ser uma crise curta, pode ser uma crise longa. Então muita gente está me questionando isso daí, O que fazer agora, Como que a gente se defende, é hora de comprar ou vai continuar caindo e tudo mais, Muito medo, medo do que está acontecendo, do que direcionou a queda da bolsa até aqui, No caso, uma grande empresa de construção civil lá da China, que provavelmente aparentemente vai dar calote, e isso aí pode contaminar outras construtoras chinesas. Esse é um dos problemas. Outro problema é a questão da inflação muito forte global, o que faz os bancos centrais terem que subir juros, e quando sobe juros a bolsa fica menos atrativa e aí acaba corrigindo e caindo. Então a gente tem aí coisas muito fortes acontecendo, levando uma queda acentuada da bolsa, e muita gente questionando se vai cair mais ou se agora é a hora de comprar. Então eu acredito que esse tema de hoje vai te ajudar muito a entender isso daí, se ainda vai cair, se ainda vai subir, como fazer com essa necessidade que a gente tem mesmo de previsão de futuro. Claro, não que nós sejamos poderosos de saber o futuro, ninguém sabe o futuro, sempre podem vir surpresas, podem vir pandemias, podem vir catástrofes, acidentes e tudo mais, mas tem algumas ferramentas, tem algumas coisas que a gente consegue trabalhar para prever um pouquinho do futuro. É isso que a gente vai mastigar um pouquinho nessa aula hoje, aula de número 22, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, tá aqui, como prever se a bolsa vai subir ou vai cair. Deixa eu abrir aqui um negocinho que eu consigo rabiscar a tela e aí consigo te mostrar exatamente o que eu estou mostrando, Fica um pouquinho mais clara a aula. Que está abrindo aqui. Tá. Maravilha. Deu uma introduçãozinha aqui rápida. Toda semana tem gente nova chegando, que não me conhece, então preciso falar aqui um pouquinho. Basicamente, o tema principal, que eu comento, que eu sou tenho mais experiência, mais expertise, é nas opções, contratos de opções. A aula de hoje é uma aula bem mais ampla, Eu vou falar de prever preço futuro de ação e de bolsa, então a gente não vai ficar tanto nos detalhes de opções, tá? Mas já fica sabendo que normalmente os conteúdos são sobre o mercado de opções. Então, se você não sabe o que é uma opção, o que é uma call, uma put, um strike e tudo mais, tem essa aula aqui, esse link, que é uma aula bem básica sobre opções, que já vai te dar esse conhecimento aí básico necessário. Legal, canal do YouTube, se você não está inscrito, se inscreve, em algum lugar aí vai ter o botãozinho para você fazer isso. E além das aulas sobre opções, sobre ações, de vez em quando eu faço alguns conteúdos extras, eu com o Felipe principalmente, analisando ações, enfim, parte fundamentalista e tudo mais, tá?
então também é um conteúdo que vale a pena, e tudo a gente manda no canal do YouTube, então já se inscreve para você receber esses conteúdos, tá? Grupo do Telegram também vale a pena, muita coisa eu coloco lá, né? Esse PDF aqui que você está vendo na tela, eu vou colocar também lá no grupo do Telegram, e aí você faz o download, clica aí nos links, né, e consegue navegar. Instagram, o que eu tenho colocado lá, né, são melhores momentos de aulas. Então, é uma forma de você aprender rápido, ficar sempre com o conteúdo, né, fresquinho na cabeça, que são vídeos bem pequenos lá no Instagram, e você vai aprendendo um pouquinho, né, sobre opções, sobre ações aí diariamente, tá? Esse é o conteúdo que está lá no Instagram, clica aí, começa a seguir lá e acompanhar esse conteúdo. E peço, né, que se você quiser, se você puder, se você estiver gostando, né, do conteúdo aí que eu tenho feito, compartilhar isso com amigos, né, seus que investem. Nosso objetivo aqui como investidor, né, todos nós, né, proteger e crescer patrimônio. Então, se tem algum amigo seu com essa ideia também, divulga esses vídeos aqui. Dúvidas, pode deixar comentário no vídeo do YouTube que eu vou te responder, ou entre em contato comigo via direct lá no Instagram, ou por e-mail, contato@caiomatias.com, ou lá no grupo do Telegram você também consegue falar comigo, tá? E se quiser aí um curso gratuito de opções, tem aqui o link também, é uma playlist, são 5 aulas que ficam abertas, né, lá no YouTube, no meu YouTube, e aí você pode assistir. Lembrando que a aula 2, de número 2, foi substituída pela aula de número 12, mas se você seguir a playlist, já vai estar isso aí direitinho, tá? E essas aulas aqui semanais, né, de toda quarta-feira, fazem parte aí do meu curso avançado de opções. Então, se você me acompanhar toda semana, essas aulas ficam no ar por uma semana. Então, se você acompanhar aí toda semana, você vai estar com uma parte, tá? Um pedaço, né, do curso meu avançado sobre opções. Então, aproveita, né? É gratuito, aproveita aí para você, tá? Vamos lá, vamos para a aula. Essa aula de hoje, então, ela basicamente ajuda a responder aí 2 questões que vários alunos levantam para mim. Uma questão é qual é o melhor momento, né, para entrar ou sair de uma operação. Então pode ser a ação, né, devo comprar, devo vender, pode ser a bolsa, né, igual eu falei lá no começo, será que agora é hora de comprar ou de vender bolsa, né? Então essa aula de hoje vai ajudar a você entender como você chega, né, no melhor momento, tá? E aí também questões, vamos dizer, um pouco psicológicas, né? Quero vender logo que a opção entrou no dinheiro. Isso eu escuto muito. Então, a pessoa compra uma call ali, digamos que o strike seja 5% de alta. A ação foi lá e subiu 5%, subiu 6%, cruzou o strike. E aí, né? A posição começou a dar um dinheiro, começou a dar um lucro legal. É a hora de vender, né? Então, esse aluno, por exemplo, falou, sempre que isso acontece eu quero muito vender. Tá certo, tem que vender mesmo, tem que esperar e tudo mais. Então, é isso que a gente vai... com o conteúdo dessa aula aqui, deve te ajudar aí a pensar sobre essas questões, tá? Vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né, é se prever preço futuro é possível, né? Então, isso eu até imagino que algumas pessoas devem ter pensado, mais um charlatão aí na internet, né, que está dizendo que prever futuro, ninguém pode prever o futuro, e realmente os mais, vamos dizer assim, preguiçosos, né, ou que gostam de ser do contra, vão falar que não é possível prever preço futuro de ação e que por isso ele deixa o dinheiro na poupança, né? Infelizmente, né, daqui a 20 anos, 30 anos, a conta vai chegar para ele, né, o patrimônio vai crescer muito pouco, né, talvez não consiga se aposentar de forma, vamos dizer assim, boa, né, de forma confortável. Quem correu risco, quem aprendeu a investir bem, aí sim, né, vai crescer o patrimônio, talvez se aposente até muito antes, né, de ficar velho. Beleza, vamos lá. Previsão, então, vamos pensar em previsão do tempo, né, ou seja, se vai chover, se vai fazer sol e tudo mais, né. Pareceria bruxaria para um humano primitivo ou uma pessoa aí alguns séculos atrás, né? Então você dizer, claro que dizer se amanhã vai chover ou não, isso o índio vai fazer melhor do que a gente, né? Mas dizer daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? Prever as questões de furacão, né? Que a gente consegue ver, enfim, colocando em modelos, né? Questões atmosféricas, de pressão, massas de ar, né? Correntes, né, marítimas, tudo mais, enfim, você vai modelando tudo isso aí, você consegue fazer previsões incríveis, né, sobre o tempo, coisa que antes a gente diria que era impossível, né? Então, o que está por trás dessa previsão? Tá por trás, né, ferramentas computacionais, né? Então, a quantidade de dados que a gente consegue compilar hoje em dia e processamento muito rápido para chegar
nessas previsões de futuro, pensando aqui em previsão do tempo. Qual que é o problema no mercado financeiro, né? O problema do mercado financeiro é que ele é um sistema dinâmico e dentro da matemática a gente chama assim mesmo. Quem não sabe, eu sou formado em matemática, né? A gente chama que são sistemas dinâmicos, né? Lá dentro do sistema tem algo que faz um feedback, que a gente fala, que é como se alguém dentro do sistema pudesse modificar o sistema. Então, às vezes você vai fazer um negócio que está funcionando bem, ou seja, está prevendo o futuro de uma ação, mas aí muita gente começa, por exemplo, a usar esse mesmo mecanismo, né, para prever o futuro da ação, e aí isso deixa de funcionar. Isso é um sistema dinâmico, né? Então é diferente do que? Das leis da física. As leis da física vão sempre funcionar. Se você sabe o peso de um objeto, se você sabe a força que você vai lançar ele, você sabe a distância que ele vai cair, o tempo que ele vai levar para cair e tudo mais. Mesmo que sejam equações mais difíceis, talvez como, por exemplo, a propagação de um calor, né, numa barra de ferro, alguma coisa assim, que já são contas mais difíceis do ponto de vista matemático, mas ainda assim, do ponto de vista da modelagem, vai sempre funcionar. Se você conseguir descrever bem aquele fenômeno físico, está tranquilo, bota no computador, o computador processa muito bem e você tem o resultado. Mercado financeiro não é assim, né? Você pode fazer uma equação super complicada que está funcionando e de repente, do dia para a noite, para de funcionar, né? Então, já vou adiantar aqui qual é a resposta para o mercado financeiro, né? É possível prever o futuro, né, do preço de uma ação ou da bolsa? Às vezes, tá? Às vezes é possível prever o preço futuro e a gente vai se aprofundar e entender quando, né, sob quais circunstâncias, né? E a gente vai ver também que tem um pouquinho de quase que filosofia, assim, né? Algumas pessoas vão acreditar em alguma coisa, outras não vão acreditar, mas eu acredito que com as bases que eu vou te dar hoje, você vai ter substância, né, para pensar se você acredita em A, B ou C e sair daqui entendendo, né, qual é a sua capacidade de prever o futuro, né, do preço e como você vai trabalhar com isso nos seus investimentos com ações e com opções, tá? Então vamos lá. Por que é importante você entender a sua, tá? A sua, não é a minha, não é de um guru, né? Não é de uma casa de análise, né? Mas a sua capacidade de previsão de preço futuro. Primeira coisa, para você evitar grandes perdas. Então, isso eu diria que é de qualquer profissão que tem grande responsabilidade, né? Então, quando você ganha muita confiança, você cai do cavalo, né? Então, no investimento também é assim. Se você acha que você tem muita capacidade de prever o futuro, né? As maiores perdas que eu já tive foram assim, foram em posições que eu acreditei e falei, nossa, isso aqui eu tenho certeza que vai funcionar. E aí, por alguma razão, né, não funcionou. Ou seja, eu achei que eu tinha uma capacidade de prever ali o preço futuro e eu não tinha essa capacidade. Então, quando você consegue entender o quanto de capacidade você tem, você consegue decidir melhor quanto você vai investir numa determinada ação, opção, tá? Ou qualquer outro investimento, né? Além disso, evitar grandes perdas é melhorar o ponto, né? Ou seja, o momento de entrada nas operações e também de saída, né? Ou seja, quando comprar bolsa. Será que agora é a hora, né? Se você sabe a sua capacidade de previsão e aí você consegue, né, entender que agora, então se agora você tem uma capacidade grande de prever que a bolsa vai subir, então sim, é hora de comprar. Se agora você não tem capacidade grande de prever que vai subir, não é hora de comprar. Então já fica mais claro, né, como isso vai te ajudar. E terceira coisa, desenvolver estratégias robustas. O que é a palavra robusta aqui dentro das estratégias? São estratégias que funcionam com alto grau de confiança. Então, dentro lá do meu treinamento avançado de opções, né, eu ensino as estratégias que têm alto grau de confiança, que são robustas. Por quê? Porque elas usam, né, elas levam em conta a nossa capacidade de prever o preço futuro. Tá? Quando eu digo leva em conta a capacidade, pode ser uma capacidade de prever, nunca vai ser nada perto de 100%, ou seja, você consiga prever com muita certeza, isso aí não existe, né? Como eu falei, o futuro sempre pode reservar surpresas, mas pode ser que você consiga prever ali com 5%, 10%, 30%. Em geral, você não vai ter um número, né, da sua previsão, é X%, mas você vai ter uma ideia qualitativa se realmente a sua previsão está muito forte ou não, tá? Maravilha. Então isso explica por que, né, que é importante essa aula aqui, né, para você entender e elaborar um pouquinho, vamos dizer assim, se aprofundar, né, na sua capacidade de previsão de futuro. Tá?
Legal, então eu vou te apresentar aqui os 3 superpoderes para a previsão. Então, isso aqui eu estou falando é uma linguagem de brincadeira mesmo, assim, um pouquinho provocativa, né? No sentido de que, claro, ninguém tem superpoder, ninguém tem realmente poder de ver o futuro, mas a gente tem talvez a gente tenha algumas habilidades e junte alguns dados e junte alguns processamentos, que assim como a gente consegue prever se vai chover ou fazer frio ou calor, a gente consegue prever um pouquinho se a bolsa vai subir ou cair, ou se uma determinada ação vai subir ou cair. Primeiro nível de superpoder é o nível que eu estou chamando aqui do malandrão. O que é o malandrão? O malandrão é o seguinte, ele consegue prever o preço futuro da bolsa ou de uma ação apenas se ele tiver alguma informação privilegiada. Então, esse é o primeiro nível de poder, né? O malandrão. Aí você vai pegar e falar assim, mas Caio, aí é fácil, né? Pô, ele tem uma informação que ninguém mais tem, então ele vai conseguir ganhar dinheiro, né? Com o mercado de ações. Mais para frente aqui na aula eu vou dar uma provocada e você vai ver que não é exatamente assim, tá? Esse malandrão aí não necessariamente ele vai ganhar dinheiro. Então, não é tão óbvio quanto está aparecendo aqui, tá? Mas mais para frente vai ficar mais claro. Qual que é o segundo nível de superpoder? É o que eu chamei de investidor brilhante. Então, algumas pessoas, né, gostam de ser, né, um pouco do contra, né, e dizer que não existem pessoas brilhantes, né? Normalmente são pessoas um tanto arrogantes, né, que vão falar que não existe, em tal área não existe ninguém brilhante, em tal área não existe ninguém brilhante. Eu não sou, né, desse grupo, eu acredito sim que tem investidores brilhantes, assim como tem matemáticos brilhantes, como tem médicos brilhantes, né? Tem pessoas que se destoam da média, tá? Esse seria o nível 2 aqui, algumas pessoas que destoam da média. Por quê? O que elas fazem? Elas conseguem prever o preço futuro da bolsa ou de uma ação com base nos seus fundamentos e notícias, tá? Ou seja, eu estou falando agora de análise fundamentalista, né? Mas não olhando preços passados, tá? Ou seja, não olhando gráfico, não fazendo análise gráfica. Então, pode ser que você acredite que tenha os dois, né? Um investidor brilhante, né, na base do fundamento, mas que também consegue prever olhando gráficos, tá? Tudo bem, mas só para a gente organizar o nosso raciocínio, o nível 2 vai ser quem consegue com fundamentos, mas não consegue com gráficos, tá? Esse é o nível 2. Alguém pode ter o poder também dos gráficos, que vai ser o nível 3, daqui a pouco, né, eu vou falar aqui. O que é importante você entender? Notícias aqui, que eu quero dizer, são notícias disponíveis para o público, né? Então, a gente tem, por exemplo, se sai uma notícia da federação, né, de carros, que aí você tem uma noção de quantidade de carros que estão sendo vendidos, né? Sai essa notícia, você pode inferir sobre o lucro de empresas relacionadas ao setor de carro, setor de autopeças, né, Leve 3, a gente tem a Tupi, ou de aluguel de carro, né, Movidas, Localiza, enfim, você tem notícias que vão saindo para o público que podem dar uma indicação sobre o fundamento da empresa. E aí, esses investidores brilhantes, que têm esse superpoder nível 2, conseguem, analisando esses fundamentos, conseguir prever se aquela ação vai subir ou vai cair, tá? Qual que é o nível 3, que aí eu chamei aqui de Mestre dos Magos, né? Era um desenho quando eu era criança, que tinha o Caverna do Dragão. Quando tudo estava difícil, tudo estava complicado, ninguém sabia como resolver, chegava lá o pequeno Mestre dos Magos e que dava ali a sinalização, né? Dava a direção e tudo era resolvido, tá? Ou seja, seria um poder muito grande, né? Qual que é esse nível 3, então, esse poder mestre dos magos, né? O investidor consegue prever o preço futuro da bolsa ou de uma ação com base nos preços passados, ou seja, análise gráfica. Então, plota o gráfico, faz desenhos, né? Faz estudos ali e conclui o que vai acontecer no dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, tudo mais, tá? Eu não estou falando aqui que não é possível, que é possível, tá? Alguns desses poderes. Eu só estou dando nome aos bois aqui, né, para a gente conseguir mastigar, né, e elaborar um pouquinho sobre essa capacidade de previsão de futuro. Então, estou dividindo aqui em 3. Né? Nível 1, a pessoa consegue prever só tendo informação privilegiada. Tá? Nível 2, a pessoa consegue prever olhando dados de balanço da empresa, lucratividade, quem que faz a gestão, notícias que estão saindo para o público todo.
E nível 3, a pessoa nem precisa olhar o jornal, nem precisa olhar o que está acontecendo no balanço da empresa, basta olhar ali o gráfico e o que aconteceu com o preço do passado e ela consegue prever o que vai acontecer na ação, né, no preço da ação ou da bolsa para o futuro. Tá? Beleza, vamos lá. Esse nível 1, ou seja, o malandrão, na informação privilegiada, é o que a gente chama de mercado fortemente eficiente. Tá? Isso é um termo da economia, esse é um ramo da economia, e a gente está falando aí de estudos de aproximadamente 100 anos para cá. Tá? Então, 1920, 1930 para cá, né, que evoluiu bastante, né? Nesses termos aqui que eu estou dando e tudo mais. Tá? Eu não sou economista, então se você é economista e sabe de estudos até antes disso, né, me desculpa, tá? Mas pelo que eu já li, né, da literatura, seria aí em 1930 em diante que esse tema fica mais forte. Né? Então vamos lá, mercado fortemente eficiente seria o nível 1. O nome em inglês, tá? É Efficient Market Hypothesis, né? Ou seja, a hipótese do mercado eficiente, o ramo na economia. E essa forma aqui do nível 1 é a forma que a gente chama forte, ou seja, strong form. Então, o mercado é fortemente eficiente. Ou seja, tudo que sai, né, saiu uma nova notícia, saiu alguma coisa tal, já está no preço. Assim, você não consegue prever. A competição ela é tão grande que você não consegue prever preço futuro olhando fundamentos, você não consegue prever preço futuro olhando os gráficos. O mercado é tão eficiente que a única maneira de você conseguir prever alguma coisa de mercado futuro de preço futuro é ter uma informação que ninguém mais tem. Tá? Esse é o nível 1. O nível 2, que é o investidor brilhante, a gente diz que é o mercado semi-forte com relação à eficiência, né? Ou seja, a forma semi-forte, semi-strong form, que seria em inglês. Tá? Estou dando os termos em inglês caso você queira procurar artigos, né, e se aprofundar. Tá? Então o mercado é semi-forte. Por quê? Ele é forte, ele reflete muito rápido as informações, né, a ponto de que quando você olha o gráfico histórico, né, o preço que aconteceu na semana passada, não te dá indicação do que vai acontecer na semana seguinte. Porque o mercado age rápido, né, as coisas já foram ali para o preço, né, então o que foi para o passado, enfim, já está refletido, né, não te ajuda a prever o futuro. Agora, as informações que chegaram, vamos dizer, hoje, elas vão ter que ser interpretadas pelos investidores, né? E aí cada investidor vai decidindo comprar ou vender alguma ação, né? E aí, lentamente, né, isso vai sendo refletido, lentamente eu digo, pode ser minutos, pode ser horas, pode ser dias, mas, enfim, leva-se um tempo para que o preço da ação reflita de fato aquela informação ou aquele fundamento ou o balanço da empresa que foi divulgado. Ou seja, a partir do momento que é divulgada a informação, né, se você consegue interpretar melhor do que a média, você consegue de fato prever o preço futuro. Então, o mercado ele é eficiente, mas ele é só um pouco eficiente, por isso seria o semi-forte. Né? Leva um tempo até o mercado realmente chegar no preço justo, ou seja, ele é semi-forte. O nível 3, que é o mestre dos magos, né? Ou seja, consegue prever olhando o gráfico, é o que a gente chama de mercado fracamente eficiente, ou seja, weak form, forma fraca. Por quê? Porque o mercado ele é tão ruim para refletir, né? Ele é tão pouco eficiente que você nem precisa olhar jornal, entendeu? É como se fosse assim, o mercado ele é tão louco, é tão irracional, você não precisa ler jornal, ler notícia, nem nada, nem ter informação privilegiada. Pega o gráfico, olha o que aconteceu ali com a ação e isso já vai te dizer o que vai acontecer para o futuro. Tá? Então a gente tem esses 3 níveis, esse é o nome formal, né? Mercado eficiente, forte, ou eficiente semi-forte, ou eficiente fraco. Tá? O mercado tem alguma eficiência, né? A gente não pode discordar, né, que realmente tem. Né? Beleza. Quem é a pessoa então que ficou bem famosa, né? O sobrenome, né, é Eugene Fama, né, e que ficou famoso, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, tá, pelo trabalho, né, sobre as hipóteses, né, de eficiência do mercado. Acredito que foi ele mesmo que deu essas 3 formas, tá? E disso daí, né, dessa teoria nasceu o maior mercado que a gente tem atualmente, que é o mercado das ETFs, que é o investimento passivo. Então, se você não sabe, o americano ele está investindo dessa forma. A noção, né, o Eugene Fama, ele mostrou que o mercado é muito difícil o gestor bater consistentemente o mercado, né, ganhar dinheiro acima da média. Então, isso levou vários investidores, incentivou
vários investidores a buscarem um investimento passivo. E aí, ao invés de pagar 2% ao ano de taxa de administração para um grande gestor, ele prefere pagar 0,5%, 0,3% para um fundo de investimento que simplesmente vai pulverizar o risco. Então você vai ter um pouquinho de ações, um pouquinho de commodity, um pouquinho de moedas, juros e tal, e aí você não precisa adivinhar qual vai ser melhor, ou seja, você não precisa prever futuro, você só distribuiu o seu risco, e aí a sua carteira está protegida porque tem diversificação e vai render bem porque você está correndo risco, e sempre quando tem um risco tem uma rentabilidade acima da taxa de juros básica, tá? Então essa teoria do Eugene Fama, né, principalmente para quem acredita que o mercado é fortemente eficiente, né, ou seja, nível 1, ou seja, para quem acredita que só consegue prever preço futuro quem é malandrão, tem uma informação privilegiada ou manipula o mercado, né, alguma coisa assim, né? Se você está nesse grupo, né, daqui a pouco a gente vai mastigar um pouquinho mais para você conseguir identificar o que você acredita, tá? Se só prevê futuro quem é malandrão, ou se prevê futuro quem é investidor brilhante, ou se prevê futuro até os mestres dos magos, ou seja, o pessoal aí que consegue fazer desenhos nos gráficos, né, e dizer o que vai acontecer no dia seguinte com a ação ou com a bolsa. Legal. Então vamos começar a mastigar um pouquinho aqui para você entender, né, se aprofundar e decidir aonde você está, né, o que você acredita. Eu vou falar também, né, o que eu acredito e tal, mas é importante que você construa, né, esse conhecimento aí dentro da sua cabeça. Vamos lá. Começando sobre a eficiência fraca, ou seja, mestre dos magos, análise gráfica. Tá? Sobre a análise gráfica, a gente tem, né, vários estudos que mostram que os preços são praticamente aleatórios no curto prazo. Tá? Então a gente tem muitos estudos que mostram isso, é daí que veio a teoria, né, do movimento browniano, né? Então tem todo um desenvolvimento da estatística, né, cálculo estocástico, etc. Coloquei aqui um exemplo de um desses estudos, tá? The Behavior of Some UK Equity Indices, ou seja, o comportamento de alguns índices de ações do Reino Unido. É uma aplicação do teste Hurst e do teste BDS. O sobrenome dos autores, Opong e Faramand, né? Não sei falar esse sobrenome, tá? Então, esse aqui é só um exemplo de um desses estudos que mostra que curto prazo normalmente é aleatório, tá? E eu coloquei aqui praticamente aleatórios, ou seja, você pode até conseguir prever alguma coisinha, mas é tão difícil, e às vezes quando você bota custos, né, emolumentos da bolsa e tudo mais, já elimina isso daí, tá? Porém, e agora eu preciso comentar, existe possibilidade de previsão baseada em psicologia, tá? Essa é uma nova área que surgiu com muita força na economia, tá? Que é chamada de finanças comportamentais, Behavioral Finance, tá? A ideia é que investidores não são tão racionais como a gente pensaria que são, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Eu até comentei, em algum momento eu comentei em alguma aula, mas é engraçado, né? Como às vezes você, se chegasse seu vizinho, né, e falasse, quer comprar a minha padaria, só que é o seguinte, eu pedi recuperação judicial, eu tenho dívida lá com os funcionários, não estou conseguindo pagar, estou em muita dificuldade financeira, pedi recuperação judicial, mas você quer comprar a minha padaria? Eu imagino provavelmente você falaria assim, cara, estou sem tempo, né? Estou aqui com o meu trabalho, então desculpa, mas não vai dar para olhar a sua padaria para eu considerar comprar ou não. Mas tem uma empresa na bolsa que está em recuperação judicial e aí o preço despencou, vale alguns centavos a ação, e aí você tem a vontade de ir lá, entrar no home broker e clicar em comprar. Então parece que algumas coisas acontecem no mercado financeiro, não sei se porque parece um videogame ali a tela do home broker, não sei exatamente, mas gera assim comportamentos fora da racionalidade dentro do mercado financeiro. Então isso é comprovado, isso é muito bem estudado, tá? O nome, né, da pessoa, se eu não me engano, ele é israelense ou ele é americano-judeu, agora não me lembro. É o Daniel Kahneman, tá? Eu acho que ele é psiquiatra até de formação, tá? Mas enfim, ele fez aí o trabalho dele dentro da economia, né? E também ganhou o prêmio Nobel. Então, hoje essa aula aqui a gente só está falando de economistas que ficaram famosos, né? Economistas ou médicos, enfim, pessoas que estudaram, né, ramo da economia. Então, por que eu estou falando isso daqui, tá? Existe possibilidade de você... finanças comportamentais é um bicho à parte. Então, Behavioral Finance, como a gente está falando fugir da racionalidade, né?
a gente não está mais falando aqui desses três poderes. Esses três poderes eles podem ser violados pelas finanças comportamentais, ou seja, talvez se você soubesse que o mercado, né, que a maioria ou que os players principais estão em algum comportamento irracional pela questão comportamental, então pode ser um medo de algo que vai acontecer muito forte, né? A gente poderia pensar aí nas catástrofes ou nas grandes crises, né? O comportamento que tem no mercado, né? Às vezes você tem empresas que estão sendo negociadas por menos do que o caixa que ela tem e não tem grandes processos nem nada. Ou seja, você fala, cara, assim, não faz o menor sentido, né? Tá com esse preço. Por quê? Como você conseguiria argumentar isso, né? Na linha da finanças comportamentais. Então, pode ser, né? Se você quiser analisar um gráfico, né? E levar em consideração finanças comportamentais, talvez esse nível, né, de eficiência fraca do mercado, ou seja, mestre dos magos, talvez você consiga prever alguma coisa de futuro. Mas se você levar em consideração só o preço, né, só o gráfico ali, vários estudos apontam que para curto prazo isso aí vai ser quase que aleatório, tá? Essa questão das finanças comportamentais, várias coisas na prática, né, quem atua como profissional acaba desenvolvendo algumas coisas e às vezes a academia, né, as faculdades não sabem, né, enfim, essa questão das finanças comportamentais, como que a gente fala na prática, né, quem trabalha com investimento e tudo mais, a gente costuma se referir à posição técnica. Então às vezes você vai ouvir um gestor, né, um formador de mercado comentando isso daí. A posição técnica do mercado é comprado em dólar. O que significa isso? Está todo mundo tão comprado em dólar que se o dólar começar a cair, na verdade agora eu acho que eu diria que está ao contrário, tá? Eu diria que a posição técnica agora, por exemplo, é vendida em dólar. Então, se o dólar começar a subir, vai machucar tanto o gestor e tanta gente importante, né? Que talvez eles tenham que fazer os stops, né? Talvez eles tenham que se reportar aos investidores e para não fazer isso eles preferem botar logo, né, travar o prejuízo. Aí você começa a ter reações no mercado que fogem da racionalidade, fogem do fundamento, né? Então, é assim que a gente costuma falar, tá? Então, principalmente, né, especuladores e market makers, né, formadores de mercado, se referem à chance de algo sair da racionalidade como posição técnica, tá? Legal. Qual que é o primeiro problema, então, sobre essa eficiência fraca, ou seja, conseguir prever preço futuro com base em gráfico? O primeiro problema é: preços históricos são amplamente acessíveis. Qualquer estratégia de previsão deixará de funcionar rapidamente. Então, peguei ali o gráfico de preço, consegui fazer ali algumas contas, né, que me dá uma previsão de futuro, legal, parabéns. Só que todo mundo tem esse dado, né, de futuro. Então, se você conseguiu, amanhã ou depois de amanhã vai vir uma outra pessoa que também vai conseguir. E aí ela vai começar a competir com você, né? Você vai operar quando deu aquele momento X ali que você conseguia prever o preço futuro, mas aí o seu colega que também achou, né, esse mesmo gráfico também vai conseguir fazer a mesma previsão de futuro que você, tá? Então eu estou mostrando aqui, por exemplo, né, um gráfico. Deixa eu aumentar aqui a tela dele. Então aqui está um gráfico, por exemplo, isso aqui é ação de Edux, né, Edux 3. Então, se você, por exemplo, aqui tem um estudo aqui na minha tela, né? Aqui é a média de 3 meses, 2 desvios padrões para baixo, 2 desvios padrões para cima. Sempre que cruza 2 desvios para baixo, volta para metade, né, entre as duas linhas e bate de novo aqui 2 desvios padrões, é hora de comprar. Que está dando esse ponto aqui, né? Ou seja, está dando exatamente a mínima, né? Então, vou começar a fazer isso, né? Vou pegar aqui um outro papel. Passou para baixo dos 2 desvios padrões, voltou aqui para o meio, bateu de novo 2 desvios padrões, pá, eu compro. Aí, claro, né, se você é um investidor sério, né, você vai estudar isso. Então você vai puxar esses dados, pegar um histórico grande, pegar vários papéis, aí faz o que é chamado de backtest, né? Digamos que você acha que realmente isso funciona. Fala, caramba, tá funcionando, tá funcionando. Daqui a pouco alguém mais vai achar. Por quê? Para eu pegar esse preço histórico aqui, eu só tenho que clicar aqui com o botão direito, colocar aqui, copiar para Excel, jogo no Excel e eu tenho o preço histórico. Posso fazer isso com vários papéis, fazer esse estudo. Então, é tão fácil, né, que a competição vai ser muito grande e provavelmente vai deixar de funcionar. Esse é o primeiro problema. Segundo problema é que você precisa recorrer à estatística, né? Então, como eu falei aqui, né,
deu o exemplo, né? Sempre que bate isso aqui e tal, é hora de comprar. Bom, sempre que, né? Você está falando de frequência. Estatística é isso, é frequência, né? Então, você vai precisar que isso aconteça várias vezes, né? E aí, você vai então precisar repetir o experimento centenas de vezes. Experimento é o termo dentro da estatística. Aqui, no caso, é a flutuação de ações. Mas nosso tempo de vida, né, como investidor é bem finito. Eu coloquei tempo de vida como investidor, tá? Porque você tem que excluir, né? Enquanto você era criança, só brincava, tem que botar só o período onde você começou a ganhar dinheiro e tinha capacidade de investir, né? E tem que tirar também aquele período ali velhinho que seus filhos vão falar, para de cuidar do seu dinheiro, senão você vai botar todo o nosso patrimônio para a ruína, né? Caso isso chegue, né? Espero que não chegue para você. No sentido que você vai envelhecer saudável, né? Bom, então, o que acontece? Isso daí, ainda mais se eu estou num gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, por exemplo, são dias. Então, cada ponto aqui é um dia. Então, se eu preciso que isso aconteça, né? Rompa aqui, bate aqui e volta para cá, inúmeras vezes, né? Mesmo tendo várias ações, eu só vou conseguir operar poucas vezes, tá? Mas e se eu for para mercados globais e tudo mais? Tudo bem, você pode ir tentando, né? Dar um jeito, mas esse é um problema, é isso que eu estou trazendo aqui, tá? Se você pegar um papel, então aqui eu estou com Edux, então digamos que você estudou, gostou da empresa e tal, vou fazer análise gráfica só de Edux. Aí você vai ter que esperar talvez semanas, né, para dar o ponto de entrada, e aí você vai fazer pouquíssimas operações, seu patrimônio vai crescer pouco, mesmo que você consiga prever o preço futuro, né, seu patrimônio tende a crescer pouco, mesmo porque você não vai poder apostar tudo em cada operação, porque essa previsão de futuro ela não é absoluta. Então, se você conseguir prever o futuro com base em gráfico, vai ser uma probabilidade. Eu vou acertar 60% das vezes, 40% eu vou errar. Então, quando der o ponto, você não vai poder botar todo o seu patrimônio. Pode ser que dê errado ali, aí você vai ter que esperar novamente, né, bater o ponto e tudo mais, tá? Então, esse é um grande problema dessa análise, né, dessa previsão de futuro com base em gráfico. Problema 3. Para tentar resolver o problema 2, né, ou seja, essa necessidade de esperar tempo, né, parte-se para preços em alta frequência. Ou seja, ao invés de você olhar gráfico de dias, você olha gráfico, por exemplo, de segundos, tá, ou poucos minutos, né? E aí ganha quem tem computador com acesso mais rápido às informações ou aos preços, né? Digo informação porque aqui no caso eu estou mostrando só preço, mas você poderia considerar volume que foi operado, quais corretoras estão comprando ou vendendo, né? Quantidade de ordens de compra ou de venda, tudo mais. Então, tudo quanto é informação que está disponível aí, informações passadas, né? Nunca é informação sobre o futuro. Tá, não vou falar aqui de day trade, tá? Então, day trade é um problemão, né? Se você faz day trade, né, minha recomendação é pare o quanto antes, tá? Antes de você perder aí muito do seu patrimônio. Mas, enfim, só entenda que a dificuldade, né, de ter esse poder aqui, ou seja, a chance do mercado ser fracamente eficiente, né, ela não é muito alta, na minha opinião, tá? Então, e day trade é mais uma prova disso, né? Você tem vários estudos aí que só mostram que day trade é a corrosão de patrimônio, tá? Minha conclusão, então, aí sou eu, tá? Então, agora a minha interpretação, Caio, você pode discordar, você pode pensar diferente, eu só quero que essa aula aqui evolua seus critérios, a sua base para você tirar uma conclusão, tá? Minha conclusão, eu olho apenas desvios grandes da média, tá, de preço, ou seja, estou falando de gráfico, tá? Para tentar inferir quando o psicológico dos especuladores será afetado. Então, a gente sabe, sim, que muita gente especula no mercado, né? Tanto de forma profissional como também de forma amadora, investidores, pessoas físicas que montam apostas, né? Quase que um cassino. E aí vai ter um momento sim que essas pessoas, né, vão se machucar e vão sair da racionalidade, vão ter que estopar e tudo mais. Então eu gosto de olhar desvios grandes da média. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, né, por isso que eu tenho esse gráfico, né, média de 3 meses, 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo. Entrou em 2 desvios para baixo, por exemplo, aqui é um ponto onde muitos especuladores vão estar ali estopando, vai estar machucado, vai estar doído e tal. Então, esse período aqui que a gente está, né, agora a gente até já voltou um pouquinho, né, mas vamos dizer que ó, esse intervalo de tempo, né, que estava aqui abaixo de 2 desvios padrões, né, provavelmente foi um tempo onde pode ter saído da racionalidade algumas coisas aqui. Então, é um momento onde a gente pode aproveitar isso daí, né?
E também vale para cima, né? Então rompeu aqui para cima, né? E pode ser que o pessoal esteja eufórico, né? E aquele especulador está ganhando dinheiro e aí dobra a posição, vai mais forte. Aí o preço da ação ou da bolsa pode sair do razoável, né? Se a gente pegar a bolsa, né? Então, eu vou colocar Bovons aqui, é até melhor colocar o IBOV, né? Vou colocar aqui o IBOV, por exemplo. A gente está, né, num ponto de estresse. Então, é por isso que muita gente está incomodada, né, tem falado comigo e tudo mais, né? Porque a gente está aqui, ó, rompendo, né, consistentemente, né, rompeu uma vez, né, rompeu outra vez aqui, rompeu outra vez. Então a gente está aí na quarta, né, rompida dos dois desvios padrões. Então imagina se cada uma dessa, né, pode ter despertado irracionalidades, né? Então a gente tem 4, né, vezes isso daí. Então, sem dúvida, né, algumas pessoas aqui no ponto onde a gente está, elas não estão racionais, elas estão machucadas, estão tendo prejuízo grande e tudo mais, e vão operar sem muito critério, sem muita análise, né? Então, é sim período de oportunidade, né? Período que a gente tem que olhar com mais calma. Essa é a minha interpretação, tá? É assim que eu opero. Então, eu não opero o gráfico, né? Mas eu olho o gráfico, porque isso aqui me indica, né, o momento onde eu vou olhar com mais calma. E no momento que a gente está aqui, é um momento que eu vou olhar com mais calma, não pensando que é possível fazer previsão, né, que o mercado é fracamente eficiente, né, ou seja, que eu consigo fazer previsão com base em gráfico, mas sim pensando que o fator psicológico, né, das finanças comportamentais pode estar afetando, e aí sim pode ser mais fácil prever o futuro. Tá? Agora vamos falar sobre a eficiência semiforte. A eficiência semiforte, então, é o investidor brilhante, ou seja, análise fundamentalista. Né? É acreditar que existem investidores que conseguem analisar muito bem o fundamento, por isso conseguem prever se a ação ou a bolsa vai subir ou vai cair. Bom, a gente tem estudos, tá? Tem um exemplo aqui, né, de 1977, sob o nome Bazul, que mostra que dados fundamentalistas podem indicar uma futura alta da ação. Então, o nome do artigo do Bazul, deixa eu abrir aqui para você ver. Cadê? Tá aqui, ó. Performance de investimentos de ações com relação ao seu múltiplo preço-lucro, Price Earnings Ratio. Uma teste da eficiência do mercado, hipótese de eficiência do mercado, tá? Então, 1977, e aí o Bazul, nesse estudo, ele mostra que empresas que estavam baratas do ponto de vista desse múltiplo, tá? Preço-lucro, de fato tiveram uma performance melhor, subiram mais do que as outras que não tinham esse múltiplo indicando que estavam baratas. Tá? Então esse é só um estudo, né? Tem outros estudos indicando que existe sim a possibilidade de isso acontecer. Não é algo gritante, né? Então por isso que o mercado de ETFs está tão grande, por isso muita gente não está acreditando na gestão ativa, tá? Porque realmente parece que são só investidores brilhantes, tá? A média não consegue fazer essa previsão analisando bem o fundamento. Então, pode ser que você esteja, né, acima da média. Enfim, daqui a pouco eu vou comentar a minha conclusão, como eu trabalho, né, com essa questão. Mas antes, né, vamos falar sobre o Warren Buffett. Quem é o Warren Buffett? O Warren Buffett é um investidor brilhante, tá? Então, ele é um investidor que tem uma rentabilidade fantástica, né? Acima aí de 20% anualizado, né? O que indica que ele dobrou o patrimônio dele a cada 4 anos, né? Menos de 4 anos, tá? E aí por isso, né? Hoje em dia ele é dos caras mais ricos aí do planeta, né? Agora vamos ver o que ele falou em 1984 num discurso na Columbia Business School exatamente sobre essa questão, né? Eficiência semiforte do mercado. Eu vou ler aqui. Então, esses 9 registros, a tradução, tá? É uma página em inglês, traduzir para português ficou meio esquisito aqui. Mas é como se fosse assim, ele falou de 9 pessoas, né? 9 registros, né? E aí ele brincou, né? Vamos dizer que esses caras tirassem a sorte, tá? Então eles jogavam cara ou coroa, né? Para decidir qual ação comprar ou não, né? Tipo, ele está ironizando, tá? Uma ironia. Tipo, ele não acredita que essas 9 pessoas façam isso. Ele acredita que são capazes sim de prever preço futuro e por isso vão ter uma rentabilidade acima da média. Então ele fala, não os selecionei retrospectivamente entre milhares,
né? Ou seja, ele não pegou vários investidores e tudo mais, e aí fez um estudo para decidir que ia pegar eles. O que ele fez com base em conhecimento sobre essas pessoas, ele disse, olha, esses aqui, esses 9, anota aí, mas eles vão conseguir prever o preço futuro, por isso vão conseguir ir acima da média nos investimentos, tá? Então, não é como se eu estivesse recitando para você os nomes de um bando de ganhadores de loteria, pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar antes de ganhar a loteria. Selecionei esses homens anos atrás com base em sua estrutura para a tomada de decisões de investimento. Eu sabia o que eles haviam aprendido e, além disso, tinha algum conhecimento pessoal do seu intelecto, caráter e temperamento. Coisas importantes aqui, né? Ele está falando, sabia o que eles tinham aprendido, porque o Graham, né, foi o professor, né, do Warren Buffett, né? Então, Graham, Doddsville, é um tipo, né, vamos dizer assim, é uma linha de pensamento, é uma forma de você analisar fundamentos. Então, ele conhecia, né, que o jogo deles, que a forma deles de trabalhar investimento era com base em fundamentos, ou seja, eles acreditavam que o mercado é semi-forte na eficiência e com base em fundamentos e notícias você consegue prever o preço futuro de uma ação, né, se ela vai subir, no caso, porque ela está barata, né, no momento da análise. Outra coisa que é importante falar é que ele fala, né, conhecimento pessoal do seu intelecto, até aí, né, é o conhecimento, mas ele fala também caráter e temperamento. O que é isso, né? Por que ele está falando de caráter e temperamento? Finanças comportamentais, né? Então ele está falando que além dessas pessoas fazerem o que ele acredita que dá certo, ou seja, o mercado é semi-forte, além disso, eles têm bastante controle sobre o temperamento deles, né? Bastante caráter, que vai fazer dificilmente eles caírem nas ciladas, vamos dizer assim, das finanças comportamentais e saírem da racionalidade. Então essas 9 pessoas têm tudo para performar acima da média, conforme o Warren Buffett tinha dito. É muito importante entender que esse grupo assumiu muito menos risco do que a média. Observe seu histórico em anos em que o mercado geral estava fraco. Embora tenham um estilo muito diferentes, esses investidores estão mentalmente sempre comprando o negócio, não comprando as ações. Alguns deles, às vezes, compram negócios inteiros. Com muito mais frequência, eles simplesmente compram pequenos negócios. A atitude deles, seja comprando tudo ou uma pequena parte de um negócio, é a mesma. Alguns deles possuem carteiras com dezenas de ações, ou seja, diversificado, pulverizado. Outros se concentram em um punhado, ou seja, concentram em poucas posições. Mas todos exploram o quê? A diferença entre o preço de mercado, então quanto vale a ação hoje na tela de uma empresa, e seu valor intrínseco. O que é o valor intrínseco? É o preço que eles acham que deveria valer com base nos fundamentos e notícias que estão públicas, né? Ou seja, puramente, né, o que ele está falando todos esses 9 que eu selecionei acreditam no mercado semi-forte em nível de eficiência. Estou convencido de que existe muita ineficiência no mercado, não é à toa que o Warren Buffett usa esse termo, ele enfim, sabe, né, da hipótese da eficiência do mercado. Esses investidores, né, do estilo Graham e Doddsville exploraram com sucesso as lacunas entre preço e valor. Quando o preço de uma ação pode ser influenciado por um rebanho em Wall Street, então ele está falando o quê? Movimento de massa. O que é movimento de massa? Por que você está na rua, 20 pessoas de repente começam a correr, você começa a correr para a mesma direção que elas vão correr. Você não sabe, você nem olhou se elas estão correndo para um buraco, mas você vai sair correndo. Né? Por quê? Você vai pensar que alguma coisa está acontecendo, que saiu um tiro, tem alguém assaltando, tem algum perigo de vida, né? E aí a sua natureza, o seu lado primitivo, não racional, vai mandar você imediatamente correr junto com aquelas pessoas. Isso é psicologia, né? Então é isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Então, se o preço de uma ação pode ser influenciado por um rebanho em Wall Street, com preços definidos na margem pela pessoa mais emocional, ou pela pessoa mais gananciosa, ou pela pessoa mais deprimida, tudo psicologia, né? Emocional, ganância, depressão, é difícil argumentar que o mercado sempre precifica racionalmente. Na verdade, os preços de mercado costumam ser absurdos, tá? Então tá aí, né? Óbvio, né? Finanças comportamentais, como eu falei, vai afetar tudo, né? Qual é a minha conclusão aqui? Né? Sigo na mesma linha do Warren Buffett, né, e de vários outros investidores aí brilhantes. Acredito que aqui sim a gente consegue trabalhar para prever
um pouco, né, do futuro da bolsa ou da ação. Daqui a pouco eu vou mostrar, daqui a pouco mesmo, né, eu vou mostrar um relatório para você que vai, de acordo com aquele estudo, né, dizer se a bolsa ainda vai subir ou vai cair, ou seja, se agora é hora de comprar ou é hora de vender. Tá? Mas enfim, o que eu acho então que a gente consegue trabalhar? Né? A gente consegue trabalhar com análise qualitativa da empresa. Então, quem faz a gestão da empresa, como que ela ganha dinheiro, né? Quais são os riscos dessa empresa em termos de negócio, né? Modelo de negócio, barreira de entrada, competição, né? Qual a chance de entrar uma outra empresa para competir. Então, isso é análise qualitativa. Eu acredito sim que algumas pessoas têm mais capacidade de fazer essa análise do que outras, e aí quem tem capacidade melhor de analisar isso vai conseguir prever melhor se aquela ação está barata ou está cara. Outra coisa que eu acho que dá para trabalhar bastante é análise de múltiplos para valuation relativo, principalmente. Ou seja, você analisar dados de balanço de algumas empresas e conseguir dizer, falar, olha, essa empresa aqui está muito barata versus a outra empresa, olhando balanço, né? Claro, sempre juntando tudo, né? Análise qualitativa junto com os balanços. Mas é algo para ser trabalhado, ou seja, aprender, né, quais são os múltiplos, né, como fazer esse valuation relativo. Também a análise intrínseca da empresa, ou seja, o valuation puro. Né? Eu vejo na internet muita gente contra, né, essa análise intrínseca, né, o valuation, que é chamado de fluxo de caixa descontado, né? Dá trabalho, dá muito trabalho, tá? Não é fácil fazer o valuation. Não acho, né, que vamos dizer assim, toda previsão de futuro, né, é dentro de uma probabilidade. Então, você vai sim ter que fazer previsões de futuro de receita da empresa, né, de crescimento do mercado, se ela vai crescer, se ela vai cair, lucro e tudo mais, né? Então, cada previsão que você faz, né, tem riscos gigantescos de você estar errado, tá? Mas é melhor você ter algo, né, do que você não ter nada. Então, valuation puro, sim, é muito bom e ajuda quando bem feito, quando feito com critério, né? Te dá muita ideia sobre o negócio daquela empresa e te dá muita noção sobre o valor justo, né, que aquela ação deveria ter. Tá? Então, ajuda bastante. E informações públicas que sinalizam a receita e lucro da empresa. Então, já dei exemplo, né, produção de carro, quantidade de pagamentos processados num determinado cartão de crédito, dados de inflação, dados de construção civil. Né? Então, a gente tem vários dados aí que são contabilizados, né, e publicados que vão te ajudando a ter noção se as empresas vão lucrar bastante ou vai frear o lucro, né, dependendo do setor e tudo mais. Tá? Deixa eu te mostrar, então, exemplo de um relatório que faz análise de múltiplo, então no caso do preço-lucro das empresas da Bolsa, né, do Ibovespa, para chegar numa conclusão se a Bolsa está cara ou está barata. Tá? Então, vou te mostrar com caráter educacional. Né? Então, não estou querendo dizer que esse estudo está certo, que você tem que seguir, né, que eles têm razão no que eles estão falando, só quero te mostrar que estudos são feitos nessa linha, ou seja, muita gente acredita que o mercado é eficiente só semi-forte, né? E muita gente faz estudo muito sério sobre isso. Então, esse estudo aqui, ele é da WHG, a empresa, tá? Eu não tenho ligação com eles, mas esse estudo aqui é um estudo público, né? Eu peguei no Twitter. Então tá aqui, ó, WHG, o nome da empresa. Tem até vários ex-colegas meus de Credit Suisse que trabalham nessa empresa aqui, tá? O economista, inclusive, da WHG é o Tony Volpon, né, que já foi do Copom, né, que decide a taxa Selic e tudo mais. Enfim, é um economista aí, bem conhecido no Brasil. E aí, qual que é o estudo aqui que eles estão fazendo? Resumindo, tá? Isso aqui é super recente, tá? Peguei semana passada, né? Basicamente, você tem aqui o gráfico do Ibovespa em verde e o gráfico do lucro por ação esperado, né, para o futuro. Então, a gente tem um grande lucro esperado, né, e a bolsa não andou, né, a bolsa caiu. Né? E aí, poxa, então muita gente considera que o Ibovespa agora está numa grande oportunidade, está muito barato, olhando isso daqui, né, porque os lucros das empresas é esperado que suba e a Bovespa caiu. O que esse pessoal aqui da WHG fez, né? Eles quebraram essa projeção de lucro e concluíram, né, mostraram que, na verdade, a grande maior parte desse aumento de lucro está vindo só das empresas de commodities. Então, o argumento deles aqui no caso é que
eles acham que o Ibovespa não está barato, porque na verdade essa projeção futura de lucro está toda num setor, né? Toda não, né? Mas a grande maior parte num setor, que é o setor de commodities, que é um setor muito difícil de prever futuro, porque depende da oferta e demanda. As commodities estão em níveis recorde, né? Então pode ser que esses preços comecem a cair, e aí naturalmente o lucro esperado para as empresas vai cair, e aí o Ibovespa vai ou chegar, mostrar que estava no valor justo, né, depois de ter caído bastante, ou ainda vai cair mais, né? E aí eles excluem, né, essas empresas de commodity, analisam as outras empresas e chegam que a previsão, né, de lucro futuro versus o preço delas agora parece não estar tão interessante. Então eles argumentam que não é o momento de comprar a bolsa, apesar da bolsa ter caído bastante, tá? Então, meu objetivo aqui não é defender, tá? Dizer que eles estão certos ou errados. Eu só quero te mostrar que existe maneira de fazer estudo muito bem fundamentado, tá? E que não é regra que sempre que a bolsa cair, que é o que aconteceu aqui, é hora de você pegar, sacar o dinheiro, sair comprando ação e vai dar tudo certo, tá? É hora de você olhar com carinho, porque a racionalidade vai sair de alguns investidores? Sim, concordo, tá? Mas é hora de você analisar, realmente analisar os fundamentos, como eles fizeram. Quebra por setor, entende o que está dirigindo, né? Entende por que está caindo. Pô, tá caindo por causa de uma construção civil na China. Como será que isso vai bater? Vai ter demanda menor por minério de ferro, né, que usa na construção civil? Então, esse tipo de análise é que vai te ajudar a prever o preço futuro de uma ação ou da bolsa. Essa é a minha opinião, tá? Minha, Caio, né? Você pode pensar diferente. Só quero te mostrar que muita gente segue nessa minha linha e tem muito sucesso, né? Warren Buffett, toda a escola dele, vários investidores, eu poderia citar aqui vários fundos, né, de seleção de ações que são consagrados, né, que tem uma rentabilidade muito grande, tá? Que seguem essa linha aqui. Legal, falando sobre a eficiência forte agora, então agora a gente vai falar só do malandrão. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos dizer, eu te afirmo, tá? Isso aqui é só um exemplo, claro que não tem nenhuma informação privilegiada, mas eu te afirmo que o lucro da Petrobras, agora, então nesse exato momento, está 30% acima que o último trimestre. Só eu sei disso, tá? Almocei com o contador da empresa e estou te dando essa informação. E aí falo para você, agora vai lá e ganha dinheiro com essa informação, né, que é privilegiada. E aí, o que você vai fazer? Vou comprar ação, vou comprar call, né? Você poderia pensar várias coisas, né? Porque, caramba, está subindo bastante o lucro e eu tenho certeza disso, né? No mercado pode até ser que algumas pessoas acreditem que o lucro vai subir, mas eu tenho certeza, então vou lá e vou comprar. Qual é o problema? Se o mercado já espera essa alta, ou seja, aqui no exemplo, 30% de lucro, você pode acabar perdendo, porque aí você vai comprar a Petrobras ou comprar uma call, vai sair o resultado, 30% a mais de lucro, só que o pessoal já esperava isso, então todo mundo já comprou com essa alta, e aí como não veio uma alta ainda maior do que essa, aí a ação ficou parada ou até caiu um pouquinho, tá? E aí você acabou perdendo dinheiro. Então eu só quero te deixar claro para você que nem tendo informação privilegiada, é óbvio que você vai ganhar dinheiro. Claro que tem informação privilegiada, eu sei que o presidente da Petrobras vai pedir as contas, né? Aí, né, não dá muito para discordar que a ação vai despencar no dia seguinte, aí beleza, né? Então eu diria que assim, a eficiência forte aqui do mercado é pensando nesse tipo de informação, tá? Tipo, o presidente da Petro vai pedir as contas, aí beleza. Agora, informações contábeis privilegiadas, né? Eu diria que mesmo assim, né, o mercado, enfim, pode não ser tão fácil de ganhar dinheiro, tá? Mas, enfim, Warren Buffett atacou bem a hipótese forte, né? Falando que os mesmos investidores brilhantes continuam batendo o mercado na seleção de ações. Então, poxa, tem um grupo aqui que eu falei muitos anos atrás, né? Olha esses 9, anota, e olha daqui lá no futuro. E você vai ver que eles vão ganhar muito dinheiro e vão conseguir prever bem o futuro de algumas ações. E de fato isso aconteceu. Então, tem as pessoas mais céticas que acreditam que isso, né, que foi sorte, né? Ele nomeou 9, os 9 acertaram, mas que foi sorte, tá? Se você acredita nisso, ok, né? Você está livre para acreditar nisso daí. Mas só eu estou te dando bases, tá? Então só saiba que existe isso daí, né? Você tem que ser realmente cético, tá? Para acreditar que o mercado não é semi-forte. Mas tem muita gente cética que realmente acredita nisso, eu respeito, né? Tem mercado para todo mundo, tem ETF, faz investimento passivo, que vai dar tudo certo. Eu só quero frisar aqui, né? Eu deixei em negrito,
seleção de ações, tá? O que eu estou querendo dizer? Gestor de multimercado, né, que é a pessoa que vai tentar inferir o preço futuro não só de uma ação, mas do dólar, da taxa de juros, do PIB dos países, né? Então você tem diferentes níveis, né, de previsão de futuro. O gestor multimercado, eu já sou cético, tá? Eu já não acredito que ele consiga operar muito bem tentando prever preço futuro. Tanto que eu, nos meus investimentos, e quem é aluno meu do treinamento de opções, lá dentro do treinamento tem um módulo sobre alocação de capital, que é justamente ensinando você a pulverizar o seu patrimônio em diferentes classes de ativos de tal forma a mandar bem e não cair em nenhuma crise, né? Que é o que eu chamo da carteira blindada. Por que eu faço isso? Porque eu não acho que eu consigo prever bem o futuro de PIB, de inflação e tal, então eu prefiro não tentar fazer isso. Agora, nas empresas, aí eu acho que dá. Tá? Essa é a minha visão. Eu acho que o mercado é semi-forte e eficiente no nível de empresas. No nível de política monetária, de moedas, aí eu acho um pouco mais complicado, acho um pouco mais difícil. Eu já acho que o mercado é mais eficiente, ou seja, se aproxima mais da eficiência forte. Tá? Essa é a minha opinião. Dica prática, então, que eu quero deixar aqui com essa nossa aula: aprenda a analisar fundamentos, porque eles indicam preço futuro. Essa é a hipótese semi-forte, né, com relação à eficiência do mercado. Então, se você acredita na hipótese semi-forte, dê uma atenção especial aos fundamentos, aprenda, né, sobre eles, como analisar empresas. Tá? Se você não acredita, né, tudo bem. Tá aqui, né, se você não acredita, invista passivamente, ou seja, você acredita na hipótese forte, o mercado é fortemente eficiente. Tá? O meu objetivo com essa aula é que você tenha fundamentos, tenha critério e saiba falar agora. Falar, olha, eu sou um investidor que acredita na eficiência fraca, ou semi-forte, ou muito forte. Por isso, eu analiso gráfico, ou analiso fundamento, ou invisto passivamente, coloco num fundo com taxa de administração baixa e não perco tempo olhando dados de empresa. Então, eu só quero que essa aula te dê ideia clara de onde você se encaixa e para onde você vai. Tá? Onde eu me encaixo, e muitos investidores, é semi-forte, análise de fundamento, gráfico não ajuda muito, talvez ajude para você inferir sobre a psicologia, né, finanças comportamentais. Tá? Então, opções, na minha opinião, né? Opções mais análise fundamentalista tem o potencial de te dar muito enriquecimento. Talvez seja a maneira mais simples de enriquecer, tá? Mas que não é fácil. Por que simples? Simples porque está aqui, né? Tá explicado. Então, ok, analisa fundamento de empresas, né? E compara preço justo, com base nesses fundamentos, com o preço na tela lá no Home Broker. É muito simples. É fácil? Não é fácil. Você vai precisar aprender sobre fundamentos, como analisar, né? E fazer essa comparação. Então, basicamente envolve estudo, envolve esforço e envolve persistência. O que eu acho é que as grandes coisas na vida também são assim, as melhores coisas, né? A gente precisa estudar, precisa se esforçar, precisa ter persistência para conseguir conquistar as melhores coisas. Então, essa é a minha ideia, né? Estudar, ter esforço e persistência no mercado de opções com análise fundamentalista, tá? Então, espero que essa aula aí tenha te ajudado. Para finalizar aqui, deixo uma pergunta, né? Se você pudesse aí tomar um café, né? Ter um tempinho aqui comigo, qual seria aí as suas grandes dúvidas, né, sobre investimentos, sobre opções? Se você chegou até aqui na aula, peço aí que deixe um like, né? Um like aí no vídeo. Peraí, uma participação aqui especial aqui da minha filha. Opa. Peraí, deixa eu só acabar a aulinha aqui. Então deixa aí um comentário, fala comigo, né, se quiser, se tiver alguma dúvida, né, sobre investimento ou sobre opções, que eu vou ter o prazer aí de te ajudar e responder as suas dúvidas, tá? Se gostou da aula, compartilhe com seus amigos. Quiser falar comigo, Instagram, meu e-mail ou o Telegram. Forte abraço. Deixa eu mostrar aqui na tela aqui, ó. Instagram, e-mail e Telegram, tá? Fica à vontade para falar comigo aí pelo canal que achar melhor. Forte abraço.